No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18, faz parte de uma grande oração de Jesus. Jesus fala com o seu Pai: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Ser enviado significa ter uma missão. Você foi feito para uma missão. O Senhor, o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fez você para essa missão para a qual Ele te preparou. Missão em continuidade à missão que Ele deu ao Filho dele, Jesus. Deus agiu no mundo, na criação do mundo, agiu no mundo, enviando o seu Filho para nos resgatar do poder da morte, do poder do pecado. Mas Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. Deus deixou de agir no mundo? Absolutamente, continua agindo por meio do seu Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas Ele enviará um substituto, aquele que os acompanhará na sua jornada. Então, por meio do Espírito Santo, Deus continua agindo no mundo, mas por um motivo que é muito difícil para nós compreender isso, pelo menos para mim é muito difícil. Deus decidiu que cabe a nós, meros seres humanos, pequenas unidades de carbono pensantes, levar adiante a obra de Deus nessa terra, dar continuidade ao que Jesus começou. Isso é incompreensível para mim. Fazer parte da missão de Jesus nessa terra, quem sou eu? Pois é, mas quando não reconhecemos essa verdade e não assumimos essa missão para a nossa vida, fica faltando um pedacinho dentro de nós. E por mais que você preencha o grande vazio com coisas muito boas, como, por exemplo, a adoração a Deus, o serviço aos irmãos na igreja, o ministério, aquela busca pela santidade para se parecer com Jesus, ou fazer parte de uma comunidade de seguidores de Jesus, tudo que nós vimos nos últimos domingos, tudo isso é bom, tudo isso é importante, mas ainda assim ficaria faltando um pedaço. A missão voltada para os que não creem. Existe um ministério para os que creem, que é o serviço na igreja, como vimos na semana passada. Aliás, deixa eu perguntar para você aqui. Você preencheu o questionário? Preencheu? Descobriu alguma coisa interessante sobre a sua vida? Por favor, converse comigo. Compartilhe comigo. Olha, eu descobri aqui que Deus quer me usar em determinada área. Vamos conversar, vamos orar, não sei, preenchi, não entendi nada, me ajuda. Ok, vamos lá, vamos combinar, tomar um café aqui na igreja, em outro lugar, conversar sobre esse questionário aqui. Porque é importante, no passo passado, que você aprenda como servir aos de dentro, aos da fé, ministrar ao corpo de Cristo. Mas isso foi semana passada. Hoje, o nosso foco é em outro pedacinho do quebra-cabeças. É o ministrar para os de fora. Missão significa ação em nome de alguém. Então, missionário é aquele que é enviado para realizar uma tarefa em nome de alguém. Então, a igreja de Antioquia, a gente vê lá em Atos, pegou, depois que o Espírito Santo assim determinou, eles oraram, pediram a direção de Deus, Deus confirmou a direção, então eles chamaram Paulo e Barnabé, impuseram as mãos sobre eles, oraram por eles e os enviaram numa missão para anunciar a mensagem da salvação pela fé no sacrifício de Cristo por você. Essa foi a missão dada a Paulo e Barnabé. Essa é a missão dada a todos nós. Todos nós. Veja, acabamos de ler em João 17, 18, que no meio de uma oração a Deus, Jesus disse:
Assim como me enviaste ao mundo, enviado, missão, eu os enviei ao mundo. Só que logo em seguida ele se volta para os seus discípulos, agora no capítulo 20, e fala a mesma coisa. Mas o foco agora, ele não está mais falando com Deus, ele está falando com você. Assim como o Pai me enviou, eu te envio. Você tem um dedo apontado para você, tem 4 apontado para mim. Você sabe essa história, né? Eu também. O problema do nós é que a gente se esconde no coletivo e deixa de particularizar. Jesus morreu por todos os que crerem. Mas para isso você precisa crer. Jesus está dizendo para todos os seus discípulos que os envia. E você é um dos discípulos. Então essa comissão foi dada por Deus a todos. Mas que missão é essa? Para a qual somos chamados? Aí Paulo nos ajuda a compreender isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar, faça isso e não feche depois. Porque eu vou depois ler um outro versículo do capítulo 5 também, de 2 Coríntios. Paulo nos explica claramente qual é a nossa missão, no que se constitui a nossa missão. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ministério voltado para quem não crê. Temos ministérios, recebemos chamados de Deus, vocações e etc., para servir aos que creem, mas também somos chamados para levar essa mensagem da reconciliação, a mesma mensagem que chegou até nós e nos levou à reconciliação com Deus por intermédio de Jesus. E esse chamado, ele foi sintetizado por Jesus no final do seu ministério, já ressuscitado, já em corpo glorificado. Jesus, reunido com seus discípulos, disse para eles aquilo que chamamos de a grande comissão. Deixa uma marquinha aí no 2 Coríntios, que você vai voltar para ela daqui a pouquinho, e vá para Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, eu lerei para você os versículos 18 a 20. Se você não quiser ir, não tem problema, eu lerei para você. É chamado esse trecho da Bíblia de a grande comissão. Missão em comissionamento. É o envio em nome de alguém. A palavra de Deus diz que Jesus se aproximou dos seus discípulos e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei com vocês sempre até o fim dos tempos. Vão. Você percebeu o conjunto de orientações, de determinações que Jesus deu aos seus discípulos, portanto, deu para nós, deu para você? São 4 verbos aqui. Não vou me aprofundar nisso, porque isso aqui não é aula, mas eu sei que algumas pessoas aqui já ouviram que há uma interpretação um pouco diferente deste vão e façam discípulos. Não é bem assim. O verbo originalmente significaria tendo ido. Sim, é verdade, há 4 verbos nesses
3 versículos. Vão, façam discípulos, batizem-nos, ensine-os. 4 verbos. Esses 4 verbos, só um deles está no imperativo. Façam discípulos. Só que é impossível você fazer discípulos sem ir. É impossível você fazer discípulos sem os batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem os ensinar a obedecer a tudo que o Senhor nos ensinou. Então, por mais que esses 3 outros verbos, o vão, o batizando-os, o ensinando-os, estejam realmente numa outra forma verbal do grego, que não tem função imperativa, numa frase em que aparece um verbo na função imperativa, os outros todos o acompanham. Pelo menos é assim que as boas gramáticas de grego ensinam. Então, se em algum momento alguém disser para você assim, não, olha, fica tranquilo, a palavra de Deus não está dizendo para você ir, ela está dizendo para você, quando estiver indo, faz alguma coisa. Tira a urgência da afirmação de Jesus. Mas a afirmação de Jesus é urgente, é contundente. Vão, façam discípulos, batize-os, ensine-os. É tudo no imperativo. Vai tudo para o imperativo. E há outras passagens da Bíblia em que acontece a presença desses verbos que tem uma terminação diferente, junto com verbos imperativos, e todo mundo traduz no imperativo também, ninguém questiona. Então, por que questiona isso? Porque ninguém quer ouvir uma ordem de ir. Prefere ficar quieto no seu canto. E se você for convencido de que não é bem assim, você pode se omitir. Por isso que muita gente diz, brincando, apesar de ser muito sério, que a grande comissão virou a grande omissão. Porque as pessoas se omitem e elas não cumprem aquilo para o que foram criadas. Só que tem um grande problema: se você não cumprir a grande comissão, você não vai se sentir completo, pleno, vai faltar, uma peça do quebra-cabeças vai estar faltando. Por mais que o quebra-cabeças esteja quase todo formado, faltará uma pequena peça. E olha que esse quebra-cabeça não é muito grande, não, só tem 5 peças. Faltou uma, vai ficar um buraco enorme. Então, precisamos estar atentos a essa urgência de Jesus. Urgência para irmos. Mas irmos para onde? Para a China, para a Coreia do Norte, para Cuba, Moçambique? Não, gente, não necessariamente. A ordem é urgente, mas talvez seja para você ir até os seus parentes, ir até os seus amigos, ir até os seus colegas de trabalho, ir até aquelas pessoas que não reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. A palavra de Deus diz que todo aquele que clamar pelo nome do Senhor será salvo, mas ela também diz que todo aquele que negar o nome de Jesus já está condenado. Então nós precisamos levar as pessoas a oportunidade de crerem. Quem convence é o Espírito Santo, não é você não, nem eu. Nós não temos poder para isso, mas é o Espírito Santo que vai e usará você como um arauto, como um mensageiro da palavra de Deus, um anjo. A palavra ângelos, anjo, significa mensageiro. Você será um anjo na vida da pessoa para quem você levar a mensagem. Não é opcional, não se omita. Inclusive, a Bíblia tem um alerta muito sério que está em Ezequiel capítulo 3. Ezequiel, ainda jovem, foi chamado por Deus para exortar o povo, chamar o povo ao arrependimento. E quando ele foi chamado para isso, ele ficou preocupado com aquele
peso que estava sendo colocado sobre ele. Então ele foi orar. E depois de alguns dias em oração, Deus falou ao coração dele, o que está aí do versículo 16 ao versículo 27, e é uma advertência pesada. Depois você pode ler em casa. Eu vou ler para você apenas o versículo 18, porque ele, de certa forma, sumariza, ele resume o conteúdo dessa advertência. Então, Ezequiel 3:18. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá, por sua própria iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. Gente, isso é uma responsabilidade muito grande. E por conta dela, há pessoas que têm uma atitude um pouco estranha, na minha opinião. Elas falam, mas falam para se livrar da responsabilidade. Falam de qualquer jeito. Falam sem se preocupar se a outra pessoa vai ouvir. Vocês acham sinceramente que isso vai funcionar com Deus? Mas Senhor, eu falei. Mas do jeito que você falou, meu amigo, você só afastou ele do caminho. Não é verdade? A gente às vezes não ouve certas coisas que nos dá. Pô, ainda bem que eu já sou cristão, né? Porque se dependesse disso aí, nós temos que ter. A palavra de Deus diz que a nossa palavra tem que ser temperada. Tem que ser. Não pode ser insossa. Também não pode ser muito salgada. Tem que ser equilibrada. Mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Não vai. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo por você. O seu papel é ir. E o Espírito Santo falará por você. Gente, o fato é que você é o único cristão que muita gente vai conhecer a vida inteira. Você é a única Bíblia que muitas pessoas lerão. A sua vida pode ser o único acesso a algumas pessoas para que elas tenham a oportunidade de se entregar para Jesus. Portanto, eu falei que eu ia voltar a 2 Coríntios, capítulo 5, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha só que coisa fantástica. Deus está apelando a alguém por seu intermédio. Ele não vai apelar diretamente a essas pessoas, ele precisa de você. Por que que ele fez isso, eu não sei. É uma das questões que eu tenho anotadas para perguntar lá, para ele quando chegar lá. Não sei por que que ele fez isso. Mas eu tenho lido sobre muçulmanos sonhando com Jesus. Dezenas de muçulmanos sonhando com Jesus. E aí eles não entendem, porque Jesus está no Corão. Não sei se vocês sabem disso, né? Jesus está no Corão. Chamam de Issa, só que eles não reconhecem a divindade de Jesus. Ele é um profeta, o maior dos profetas, abaixo de Maomé, claro. E aí, muçulmanos sonhando com Jesus, e eles ficam procurando alguém que explique para eles. Olha só que coisa, mas se Deus está dando um sonho, por que não explica logo? Não sei, sinceramente eu não sei. Mas o fato é que essas pessoas precisam ir em busca de algum cristão que lhes explique o sonho que eles tiveram. Como aquele etíope que estava retornando de Jerusalém para a Etiópia, estava lendo o livro do profeta Isaías, e o Espírito Santo disse para Filipe, para ele se deslocar até um determinado lugar, porque passaria por ali este homem. Quando Filipe viu aquele homem passando, segundo o texto bíblico, numa carruagem, ele o acompanhou. Provavelmente correndo do lado da carruagem. E aquele homem, lendo aquele rolo, né, porque não eram livros como nós temos hoje, eram pergaminhos enrolados, olhou para o lado, viu aquele camarada correndo ali do lado, né, e Filipe virou para ele e falou assim: você está entendendo o que você está lendo? Entendes o que leis?
Isso é ir. Entendes o que leis? E o cara responde para ele: como posso entender se ninguém me explica? E então ele parou a carruagem, Filipe entrou na carruagem, eles seguiram, Filipe explicando na palavra que o profeta Isaías estava em vários dos pontos da sua palavra se referindo a Jesus. Que o Messias já tinha vindo, já tinha se sacrificado por todos nós, já tinha vencido a morte, já tinha ascendido aos céus, e agora nós deveríamos crer nele para seguir com ele para a vida eterna. Aquele homem entendeu na hora, virou para Filipe e falou assim: eu creio, ali tem água. Gente, é faixa de Gaza. Para quem não sabe, de Jerusalém até o Egito, até a Etiópia, passa exatamente pelo que hoje é a faixa de Gaza. Ali tem água. Naquela época tinha mais árvore do que tem hoje, tá? O que me impede de ser batizado? Nada. E eles pararam a carruagem e o homem foi batizado ali. Tudo porque Filipe se dispôs a fazer o que o Espírito Santo havia mandado ele fazer. Ele foi como um embaixador de Cristo, levando a mensagem de Deus, o apelo de Deus. E aí, Paulo diz: por amor a Cristo, suplicamos, esse lhes suplicamos aqui, não é Paulo falando para você, eu te suplico, não, é nós, por amor a Cristo, eu, você, todos nós, suplicamos a eles, aqueles que não creem ainda, para que eles se reconciliem com Deus, como nós fomos reconciliados com Deus, no momento em que levaram a palavra da salvação até nós. Você se lembra do dia em que a palavra da salvação chegou até você? Você se lembra desse dia? Eu lembro. Eu não acreditei no primeiro momento, demorou alguns meses. A pessoa foi muito insistente. Eu não tinha como fugir, ele era veterano, eu era calouro no colégio naval, não tinha como fugir. E ele utilizou o fato de que eu não tinha como fugir, não tinha como botar ele para correr, e ficou ali, sentado. Para mim era até bom, porque se tinha um veterano sentado do meu lado no ônibus lá, que trazia gente de volta de Angra, nenhum outro veterano ia infernizar a minha vida. Então, pelo menos aquele estava só falando de Jesus e tudo bem. Era bom para mim. Ele me protegia. E aí, deu no que deu. Acabou dando certo. Então, eu não sei qual é a sua circunstância, mas eu garanto para você que um dia Deus vai te colocar do lado de alguém e essa pessoa vai perguntar para você: por que você crê do jeito que você crê? Essa é a sua missão. Compartilhar. Agir como um embaixador de Cristo. E eu digo mais para você: se você se dispuser a fazer isso, se dispuser a se deixar levar pelo Espírito a esses lugares diferentes, como o Filipe foi levado até a faixa de Gaza, você vai se sentir tão pleno. O quebra-cabeças vai se completar dentro de você, porque você já está fazendo parte do corpo de Cristo, você já está buscando os dons de Deus para servir aos seus irmãos, você já está procurando ser parecido com Jesus e já está querendo agradá-lo. Então só está faltando agora se colocar à disposição de Deus para ser um embaixador de Cristo. Eu quero, só não sei como fazer. Então eu peço que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro. A Bíblia pode ser muito prática quando nós procuramos no lugar certo. Você sabe como cumprir a grande comissão? Pedro nos mostra, de uma forma muito simples. Estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Mas é só isso? Não tem que conhecer toda a Bíblia? Não.
Não tem que conhecer gramática grega? Não. Para isso tem internet. Percebem? O seu chamado é para você contar o que você está vivendo, as suas experiências com Deus. Vamos pegar essa afirmação de Pedro, que mostra a missão para a qual você foi feito, e vamos dividir em pedaços. Testemunhar, você contar para a pessoa aquilo que você acredita, por que você tem esperança, é testemunhar. O nome disso é testemunhar. E Jesus, imediatamente antes de ascender aos céus, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele disse: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e é por isso que a gente nessa igreja aqui precisa estar clamando pelo poder do Espírito Santo em nós, porque pela presença do Espírito Santo receberemos poder, e então vocês serão minhas testemunhas. É outro nome para embaixador, testemunha. Tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Qual é a sua Jerusalém? Talvez seja a sua casa, aquele parente seu que ainda não conhece Jesus. Qual é a sua Judéia? Abre um pouco, seus vizinhos. Sua Samaria, seu emprego, seu local de trabalho, o mundo todo, para onde Deus o enviar. Talvez Deus o esteja enviando para o seu trabalho. Talvez o seu trabalho seja até pior do que a Coreia do Norte, não sei, eu espero que não. Para algumas pessoas o trabalho é o inferno, né? Mas talvez você esteja naquele lugar infernal, porque ali há alguém que Jesus quer que ouça falar que existe esperança de uma vida eterna com Deus. E é você que tem que levar essa mensagem. Essa é a missão para a qual você foi feito. Testemunhar, mas atenção, Deus não está chamando você para ser advogado dele. Ele está chamando você para ser testemunha dele. Ele não quer que você o defenda, você não precisa defender Deus. Não é para ficar discutindo com as pessoas, tentando convencê-las do que você acredita. Não faça isso. Não é produtivo. Você acaba afastando a pessoa. Simplesmente compartilhe, testemunhe, conte a causa, o motivo da sua esperança. E acabou. Ah, mas eu não acredito em nada que você está falando. Eu não estou falando nada demais, só estou falando o que aconteceu comigo. Se você só fala do que aconteceu com você, o que a pessoa pode questionar? Já citei aqui, em outra feita, quando um homem cego foi curado por Jesus, e os líderes religiosos ficaram enfurecidos com aquela cura, porque foi num domingo, né? E aí, depois de muito tempo interrogando o cara, chama os pais do cara, interrogando os pais do cara, os pais pularam fora. Eu não sei, foi curado, eu não sei. Eu sei que ele era cego, agora está vendo, isso não é comigo não. Pergunta para ele é maior de idade. Fala agora, quem foi que fez isso? Sabemos que ele era pecador. Olha, se ele era pecador ou não, eu não sei. Vejam que ele não tentou defender Jesus. Não, ele não era pecador, era um homem de Deus. Ele não fez isso. Se ele é pecador ou não, eu não sei. Só sei que eu era cego e eu agora vejo. Você vai questionar como uma realidade dessa? Você pode, talvez você fosse cego de uma outra forma. Só sei que antes eu era assim e eu agora sou assado. Como questionar a sua experiência? Não tem como questionar a sua experiência. Quer dizer, sempre tem, né? Não há limite para chatice. Mas a pessoa vai questionar e você, tá bom, ok. A semente foi plantada. Senhor,
tem misericórdia. E ore pela pessoa, tá? Cuidado, não é aquela história, já falei, sangue dessa pessoa não está mais sobre a minha cabeça. Não, ora pela pessoa, né? Por favor, dá uma forcinha para o Espírito Santo aí. Ele está pedindo para você fazer isso. E muito cuidado com o testemunho. Assim como Deus não chamou você para ser o advogado dele, Ele também não chamou você para ficar 20 minutos falando de como é que era a tua vida louca, antes de se converter, e gastar 20 segundos dizendo que então você encontrou Jesus e agora a sua vida é muito chata. Pô, por favor, né? Isso é um testemunho. Eu já ouvi isso, já ouvi. Não faça isso. Você não tem o que contar, melhor não contar. Fica quieto. Vai buscar em Deus uma experiência boa para contar. Não atrapalha. Se não pode ajudar, pelo menos não atrapalha. Mas tem que buscar a experiência, gente. O que adianta se dizer cristão se não tem experiência com Deus? Tem que buscar. Eu não tenho nenhuma experiência com Deus, não vou falar nada, vou ficar quieto no meu canto para não atrapalhar. Não é isso. Não é isso. Busque a experiência. Busque a presença de Deus na sua vida. Ela vai te transformar. E aí você naturalmente terá o que contar. As pessoas vão ver a transformação na sua vida. Caraca, o que você está comendo? Comendo? Nada. Queijo. Você está tão diferente. Por quê? Não, você era uma pessoa desagradável. Agora você está tão legal. Pô, obrigado. Obrigado pelo desagradável. Mas, gente, às vezes a gente está de mal com a vida. E vem Jesus e nos transforma. Não é maravilhoso isso? Agora, realmente, se você é uma pessoa muito ranzinza, fica difícil, né? O cara é horrível. Jesus vai te salvar. Pô, para isso, não, muito obrigado. Vou buscar Horus, Zeus. Não, gente. Vai por mim. É possível. É possível ser transformado. Domingo que vem a gente vai falar mais sobre isso. A missão é testemunhar. Mas não apenas contar o que aconteceu com você. Mostre para as pessoas como que aquilo que aconteceu com você fez sentido na sua vida. Porque as pessoas estão em busca de sentido para as suas vidas. Que você entende que nem tudo que acontece conosco é bom, mas que você entende que Deus é bom. Como José. José passou por situações terríveis, foi traído várias vezes. Quanto mais correto ele era, mais traído ele era. Era para um cara ficar amargo. Não, ele não era um cara amargo, porque ele reconhecia o amor de Deus na vida dele, apesar de tudo que tinha acontecido. Ele poderia, lá no palácio, pô, José, ouvi dizer que você foi escravo, né, antes de ser aqui o cara. Fui, Deus é bom e tal. Isso é um testemunho. Talvez fosse o suficiente, mas ele foi além. Ele mostrou que ele aprendeu algo com a experiência dele. Está lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, que ele vira para os irmãos dele e diz assim: vocês quiseram o meu mal. O que vocês intentaram contra mim foi o mal. Mas Deus transformou o mal em bem. Para que houvesse salvação para muita gente. Eu vivi isso, eu entendo isso. Isso é um testemunho. Porque você diz o que aconteceu e ainda dá a consequência do que aconteceu. Isso aconteceu na minha vida e porque isso aconteceu na minha vida, tal coisa também aconteceu. Mas fale isso com entusiasmo. Não adianta você dizer que Deus entrou na sua vida e te transformou se você está ali parecendo a hiena do desenho. A vida, o azar, não vai dar certo. Sabe, não combina. Se você não está bem, clame ao Senhor para que Ele renove o seu espírito. É o que eu faço sempre antes de vir aqui para frente. Eu clamo ao Senhor, que Ele me renove.
para que eu tenha o que apresentar para vocês. Você deve fazer a mesma coisa. Você não vai estar pregando, não é isso. Você vai estar contando a sua experiência, mas mostrando que você está aprendendo com ela e que você é entusiasmado nisso que você está vivendo. Porque o entusiasmo, meus irmãos, é contagiante. Pessoas entusiasmadas, elas contagiam outras, elas arrastam outras. Seja como Pedro e Paulo, que também curaram um homem no templo e também foram presos. Isso está em Atos capítulo 4. E então, depois de verificarem que realmente curaram, foi verdadeira a cura, não tinha do que acusá-los, e até com medo da população, que naquele momento estava a favor dos discípulos de Jesus, depois se voltou contra, mas naquele momento estava a favor. Eles chegaram para Pedro e Paulo e disseram: tá bom, vamos liberar vocês, mas não falem mais no nome desse homem. Vocês estão proibidos de falar no nome de Jesus. Como é no mundo muçulmano, como é no mundo comunista, é proibido de falar no nome de Jesus. Pior que no mundo ocidental, já daqui a pouco vai ser proibido também, né? O discurso de ódio, falar de Jesus vai virar discurso de ódio. Vocês estão proibidos de falar de Jesus. O que eles responderam? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não tem como, está no coração. E a boca fala do que o coração está cheio. Isso já disse Jesus. E por último, o seu testemunho não pode deixar de lembrar as pessoas que tudo aquilo que aconteceu com você, todas aquelas consequências positivas, todo aquele seu entusiasmo tem a ver com o fato de que Deus te amou tanto que enviou o seu próprio Filho unigênito, seu Filho amado, para morrer por você. Não é à toa que esse é o versículo mais conhecido da Bíblia. João, capítulo 3, versículo 16. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não é para todos indiscriminadamente, não, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o âmago da mensagem. O Evangelho, as boas novas. Leve as boas novas, mas leve-a não como uma pregação, leve-a como um testemunho de como essa afirmação se tornou verdade na sua vida e como isso te transformou. É isso que significa ser um embaixador de Jesus. É isso que significa ser um ministro da reconciliação. E é isso que vai encher a sua vida de sentido, de realização, quando você o fizer. E aí eu te pergunto, o que te impede? O que é que te impede de compartilhar o seu testemunho, a realidade que você viveu na sua vida com outras pessoas? Será o fato de que você não tem uma boa realidade a compartilhar? Então é necessário buscá-la. Eu não tenho experiências a compartilhar. Busque essas experiências, eu quero estar com você, aqui, agora, orando por isso. Será que falta coragem? Falta interesse? Estou nem aí. Se não tiver nem aí, Houston, temos um problema. Porque se a presença de Deus faz com que a gente se importe. Não estou me importando, não. Então, vamos conversar, me procure. Mas eu quero orar por você agora.